Oi, eu sou a Alane. Eu sou Milena E eu sou Yasmin. e nas quartas-feiras nós transitamos. Hoje vamos transitar sobre ser mulher. Ser mulher, né? A dádiva. Vamos transitar sobre isso. Como é bom, né? Pois é, né? A gente pensou nesse episódio por causa do Dia da Mulher, né? É dia 8 de março, esse episódio sai no dia 6. Então a gente pensou, né? Precisamos fazer um episódio sobre ser mulher, já que somos, né? Três Mulheres. chicas aqui. Vocês sabem por que se comemora o Dia da Mulher nessa data? Porque somos muito especiais, né? Mas por que nessa data? Deve ter acontecido alguma revolução. Alguma coisa é aconteceu, engraçado. mas a gente não sabe dizer assim ao certo o que foi, mas algo aconteceu. É engraçado isso, né? Que na escola, porque eu me lembro que na escola tinha uma coisa, Feliz Dia da Mulher, entregava um chocolatinho, um negocinho, mas ninguém explicava assim especificamente, tipo, por quê. Isso acontecia também com vocês? Tipo, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram assim com essa data? Vocês se lembram? Eu acho que também foi na escola o meu. Ali no ensino médio. De dar bombom, sabe? Tipo, um ouro branco. Com uma mensagenzinha assim, Sim. ai, que bom que você é mulher, sei lá, algo assim. Uma coisa bem simples. Parabéns, mulher, por ser tão Isso, meiga. mulher. E eu pensando, Então, mas é isso, né? A gente acaba que ninguém explica, né? Eu lembro que o meu pai me falou, né, por que era comemorado nessa data e tudo mais. Mas era uma coisa que era para ser dita pra gente, era para ser explicado, e principalmente o sentido, né? Mas enfim, para quem não sabe, o Dia da Mulher é comemorado, né, no dia 8 de março. Ele foi formalizado no dia 8 de março, após uma greve que teve em meio à guerra, à Primeira Guerra, quando as mulheres russas elas exigiram pão e paz. Essa revolução, né, de pão e paz pedia por salários justos, jornadas de trabalho que fossem justas, né? Enfim, questão da equidade, né? E 4 dias após essa greve, o czar da Rússia ele foi forçado a abdicar e o governo provisório concedeu às mulheres os direitos ao voto. Então, a gente vê que o propósito foi alcançado, né? Antes disso, em 1908, 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York exigindo a redução das jornadas de trabalho, salários melhores e direito ao voto. Aí, um ano depois, o Partido Socialista da América declarou o primeiro Dia Nacional das Mulheres. E aí, né, no futuro, foi instituída essa data do 8 de março. Essa greve que eu falei das mulheres começou em 23 de fevereiro, pelo calendário juliano utilizado na Rússia na época, e esse dia corresponde a 8 de março, né, o calendário que a gente utiliza, o gregoriano. E aí tem uma questão das cores também, que eu não sabia dessa questão das cores, que tinham cores para essa data. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, não. Você sabia, Alan, dessas cores no Dia da Mulher? Não, realmente eu não sabia, e a informação, eu fui igual a tu. A informação que eu tive, assim, do dia, que eu tinha desse dia, né, foi mais ali na escola, mas nunca, como a Milena trouxe também, nunca foi algo assim de dizer, explicar o porquê, né? Se você não buscar entender o porquê do dia, realmente Pois é. ninguém explica, não. Tem que ir atrás. Homem, todo mundo ia explicar a história do homem. Tem o Dia do Homem também, eu não sabia não, mas tem. Em novembro. Tem, menina. Por quê? Eles não gostam de comemorar. Que Mulher, acho que absurdo! E fizeram o eles que não pra ter ficarem esse dia? tristes. Ah, mulher, eles fizeram um monte de coisa, viu? Achei um Pode ir absurdo. anotando. Mas, enfim, né, tem essa questão das cores, o roxo, o verde e o branco, que são as cores do Dia Internacional da Mulher. Eu não sabia que tinha isso, mas tem. E aí Legal. tem um significado de cada uma dessas cores, né? O roxo significa justiça e dignidade. O verde simboliza esperança, tem que ter, né? E o branco representa pureza, Ah, tá. embora seja controverso. Aí é engraçado que aqui na matéria, né, diz exatamente isso.
o branco representa pureza, embora seja um conceito controverso. Essas cores, elas se originaram na União Social e Política das Mulheres, no Reino Unido, em 1908. É isso, mas eu nunca vi nada assim específico, porque a gente sabe que tem campanhas específicas, né, questões específicas que sempre trazem muita questão da cor, né? Mas no caso do Dia da Mulher, eu acho que não é tão forte essa questão, né? Das cores. Realmente eu não sabia não das cores, e nem vi, assim. Mas é uma informação tão bacana, não é? Cada Eu não cor sabia, significa menina. Eu jurava que a cor era rosa. árvores. Né? Gente do céu, cadê as mulheres aí inteiradas na história do dia, gente? Que é um canal de informação, de conceitos, de cultura, de história. E qual a conexão de vocês com essa questão das causas femininas, do feminismo? Vocês têm alguma conexão com isso? Enfim. Não, antigamente eu tinha mais. Claro, né? Quando começou esse movimento mais feminista e tal, aí eu fui pesquisar para entender. Aí eu, ok, vamos dar uma entrada nisso, né? É importante trazer isso. Me conectei Quando ali com a causa, quando tu conheceu, no caso, né? sim. Mas assim, eu não sou tão ativa nessas causas, não, sabe? Mas eu entendo que tá rolando assim, uma hora ou outra na internet, aí eu, beleza, tem que se posicionar, querendo ou não. Em alguns contextos, né? Que elas estão debatendo ali e tudo mais. Aí eu digo, não, isso aqui realmente é muito importante. Vamos ser mais ativistas, né? Em relação a isso. E aí eu acabo publicando uma coisa ou outra. Mas eu acho que eu deveria ser mais. Eu sempre me cobro um pouco a mais sobre isso. E vocês, como é? Eu realmente não sou feminista, não conheço muito bem a pauta. Já vi alguns podcasts, algumas pessoas falando, mas eu conheço muito pouco do movimento e tudo mais. Em alguns momentos eu acho, é uma visão minha, não estou condenando, porque tudo hoje em dia na internet você fala e já vira uma bola de neve. Mas eu acho que eu tenho muito problema com a coisa quando ela é extremista demais, sabe? Eu não gosto disso, de tipo você, quando o negócio se torna muito extremista, aí me pega um pouco, eu olho assim e digo, não tenho, não vejo necessidade. Claro que tem algumas coisas, algumas pautas que realmente você verifica que existe razão, que tem uma coisa ali realmente importante, mas eu acho que isso é uma visão minha, que em alguns momentos, eu não sei se foi o movimento em si, feminista, ou foi o pessoal, as mulheres, eu não sei o que houve, mas às vezes você olha e parece que o povo se perdeu um pouco na pauta, né? Qual é a causa? E aí eu também não posso também me aprofundar porque eu não conheço tanto. Eu só ouvi algumas pessoas falarem sobre. Mas eu não me denomino em relação eu sou da pauta, eu corro atrás, eu leio sobre. Porque para a gente falar de algo, a gente precisa estudar, né? Saber o que está dizendo. Então eu sou bem leiga nisso aí. Só algumas coisas que eu já li, já verifiquei e achei um pouco, assim, extremista demais. Mas, enfim, obviamente que não nego, não vou passar o pano para dizer assim, não, a mulher ela tem o seu lugar, ela tem o seu espaço, é tudo maravilhoso. Não é assim que funciona e nós sabemos. A batalha ela ainda é árdua. E por isso que é importante, né, algumas causas para que a mulher consiga se encaixar em alguns âmbitos que até hoje ainda estamos trabalhando sobre isso, né? Mas eu acho que é isso, sabe? Realmente, de início eu não estava tão ligada, não. Mas é interessante trazer isso, porque às vezes também esse extremismo que trazem, às vezes também é da própria publicação, né? Em relação a alguns canais de mídia social, né? Ultimamente está tendo muita fake news, assim, e você vê uma notícia e você ainda tem que procurar mais. Seja conhecer mais sobre o assunto ou o que for, porque o povo distorce tudo hoje em dia, assim. É um nível muito, muito grande. Às vezes eu vejo a publicação e digo, será que aconteceu tudo isso mesmo? E aí eu vou pesquisar mais a fundo, tentar entender melhor, e aí eu vejo que tá tudo distorcido. Foi tudo tipo um clickbait para que todo mundo clique mais ali, que eles consigam ganhar mais dinheiro. E eu fico assim, indignada, digo, gente, isso é uma causa, sabe, tem algo por trás disso aqui que merece essa atenção, que merece esse respeito e tudo mais. E aí tem canais de comunicação assim que
são extremos. Uma dica muito importante, que eu até tô tendo muito, né, essa visão, assim, é que tem muito canal, principalmente num perfis, assim, né, de informação, que eu deixei de seguir, porque toda vez que eu ia verificar, a informação estava toda distorcida. Eu digo: "Eu não quero", porque isso é uma influência muito grande. Às vezes você não tá nem com tempo de verificar, e aí você fica ali com aquela informação totalmente distorcida na cabeça. Claro, tem uns que realmente, né, alguns são realmente extremos, assim, mas tem outros que não são extremos, que eles fazem com que seja, para que você chegue lá, acesse, comente e engaje aquilo, e eu fico: "Quê? Não, não vou fazer isso". Então tem alguns perfis, assim, de Instagram que são muito bons, que eles verificam se são fake news ou não, se são falsos ou não, aquelas informação, então é muito importante que vocês sigam esses perfis também. É verdade. Eu acho que assim, primeiro falando sobre essa minha experiência, né, eu lembro muito como foi a virada de chave. Eu acho muito interessante essa coisa, assim, de que em diversos aspectos da nossa vida, com várias coisas, às vezes a gente é preconceituoso ou por ignorância. Uhum, Então, às vezes você só não sabe sobre uma coisa, e aí você escutou alguém falar, você, como vocês disseram, né, pegou uma informação ali, aqui, e você cria uma opinião sobre, sem necessariamente ter feito uma pesquisa, enfim, ter tentado entender mais sobre aquilo. Eu me lembro como foi essa questão da virada de chave, de que eu achava que, né, eu sei lá, era adolescente, início ali da minha adolescência, eu achava que o feminismo era essa coisa muito radical, uhum, muito, que as mulheres querem acabar com os homens e a mulher quer ser o homem, enfim, toda essa coisa muito preconceituosa até em cima do movimento feminista, né? E eu sim. tinha essa ideia porque era uma coisa que eu escutava, né? Porque era uma coisa que eu via assim, ali, aqui, alguém chegou para mim, falou, e eu fiquei com essa opinião. Até que um dia eu fui entender, virou a chavinha e, sei lá, eu acho que foi algum vídeo, alguma coisa que eu vi, assim, que apareceu para mim no YouTube, que era uma pessoa falando sobre feminismo, tipo, o que era feminismo, sabe? Tipo, e é essa Sim, questão da luta pela equidade, né? Enfim, para sim. que as mulheres elas tenham direitos justos. E aí eu pensei assim, eu quero. Então eu sou feminista? Olha só, a partir do momento que você quer ter o direito, né, de ter essa equidade social, financeira, enfim, né, em vários aspectos, aí a gente vai entendendo que, nossa, então é isso, então eu sou, ok. E aí você pode decidir querer ler, estudar mais, porque também tem essa questão, né? A Alana fala sobre a questão do extremo. O feminismo É, ele tem várias vertentes. Então, realmente, você tem que se debruçar um pouquinho para tentar, se você realmente quiser, né? Você tem que se debruçar um pouquinho para tentar entender, para ler, para realmente fazer esse estudo, entender como é que surgiram as vertentes, como é que surgiu o feminismo, o movimento sufragista, enfim, várias questões, né? Inclusive essas revoltas e greves que a gente falou, entender como é que esses movimentos foram surgindo ao longo das décadas, buscando que as mulheres tivessem direitos, né? Direitos que parecem ser tão básicos, né? Tipo direito a votar, direito a trabalhar a mesma quantidade de horas que um homem e receber o mesmo salário que o homem uhum. recebe. Parece ser uma coisa tão simples, mas é uma coisa que Até hoje até ainda hoje existe. ainda é mais difícil, né? Eu até anotei aqui que, assim, como diz a Taylor Swift, né? Eu tô tão cansada de correr o mais rápido que eu posso e saber que eu conseguiria chegar bem mais rápido se eu fosse um homem. Então, assim, Exatamente. é muito interessante isso que a Yasmin disse, né? Você também procurar onde você vai se informar sobre as coisas. Hoje em dia na internet é muito difícil. Tá ficando difícil pra gente, né? Meu Deus, eu não imagino daqui a uns, sei lá, 2, 3 anos vai ser quase impossível você conseguir distinguir o que é verdade e o que é mentira, né? Inclusive, É muita loucura. enfim, fugindo um pouco do assunto, mas sobre essa questão de fake news, é comprovado que mesmo que você veja uma informação ali, você está passando seu feed,
essa informação ela não for verdadeira, aquilo já está registrado no seu cérebro. Então, às vezes o seu cérebro até guarda, né, como uma verdade. E por isso que é importante, como Yasmin disse, né, fazer esse critério das páginas que você segue, por onde você se informa, aonde você vai buscar informação, para que a gente, né, encontre essa informação em lugares seguros, né? Pois é. Mas eu acho que realmente é sobre isso, é sobre pesquisar e entender mesmo. Eu busco. É porque é aquela coisa, né? Eu passei a ser uma boa pessoa um pouco mais metódica e eu tinha colocado para mim pesquisar, porque eu acho muito massa. Eu acho uma coisa para mim que é muito interessante é você conversar com uma pessoa que entende do assunto e ela domina, ela sabe o que ela está falando. E é uma coisa que eu tinha colocado para mim, buscar, entender e compreender um pouco. Só que são várias vertentes, é uma história longa e tudo mais. Aí já vem aquela coisa de, não, vamos ver aqui as prioridades, depois eu vejo isso. Mas tá lá, Não, é mas uma coisa que eu preciso buscar. às vezes, a gente também não precisa, né? Porque às vezes a gente cria essa coisa, né? Para ter conhecimento sobre alguma coisa, a gente precisa passar 2 anos estudando freneticamente apenas essa coisa. Não, às vezes você só precisa, como aconteceu comigo, assistir um vídeo do YouTube de 10 minutos de alguém fazendo uma explicação simples, sabe? Encontrar o perfil da Jujut, o que mudou a minha vida na minha adolescência. Nossa, Maria, tudo. Às vezes a gente também não precisa, né? Eu também não sou essa pessoa que eu li vários livros, que fiz vários estudos. Infelizmente, não. Gostaria de ser, almejo ser. Até porque eu tenho muito interesse por história e por entender como as coisas são como são hoje em dia, por causa de várias outras coisas que aconteceram no passado. É muito interessante. Mas, Tem que ter... quando a gente só entende só de ter um entendimento básico sobre, eu acho que já dá já ajuda. E aí, Dá uma enfim, clareada, né? Critério é aquela coisa, para ter uma opinião sobre, deixa eu entender. Eu só não entendidinha, assim, rapidinho, só para eu poder tecer aqui a minha opinião. Mas, enfim, né, a gente entendeu que enfim, não tá tudo de boa, que ainda tem coisas a se fazer, né? Vocês têm aí coisas a pontuar, tipo assim, nossa, isso aqui me deixa muito indignada, isso aqui ainda precisa mudar, isso aqui é cansativo ter que bater nessa tecla sempre. Tem coisas assim, tipo. Por onde eu ando assim, eu ainda vejo muito, muito essa coisa da desigualdade em relação ao trabalho mesmo. Da mulher sempre trabalhar mais, ou até mesmo nível do homem ali, e ela ainda continuar recebendo menos. Então, assim, tem Até algumas esse preconceito, né, em empresas, né? alguns lugares, assim, de contratar, né? Sim, a mulher grávida também, quando sabe que a mulher está grávida, ou tem até planos de engravidar, aí tirar a mulher, né? Ou não dar um emprego mesmo. Eu acho Não, surpreendente. essa coisa de exame admissional, você perguntar se a mulher tem se é mãe ou se ela tem pretensão de ser, já é essa coisa assim, sim, se Sim, eu tiver, e aí? Não vai me contratar por isso? e a gente sabe que sim, né? Eles não contratam mesmo. A realidade é outra para uma mulher. Infelizmente, é muito triste dizer isso, mas ainda continua sendo muito, muito diferente. E tem coisas ainda assim que você pega, você vê, você não acredita, né? Não, não acredito. E em 2024, Sim. isso aqui ainda está acontecendo. Está acontecendo, sim, infelizmente. Não, é uma luta diária. Você pensa, ai, acabou. Não, você vai continuar vendo. E é inesperadamente assim, você se depara com a situação e é chocante. Mas é interessante também refletir, né? Porque engraçado, porque quando eu era adolescente, eu ficava pensando, eu acho que as coisas vão mudar. E hoje você vê que ainda continua, claro, algumas coisas mudaram, mas a maioria continua a mesma. Com certeza, acho que precisa, né? A gente sempre tá É. falando sobre, né?
E aí as pessoas já veem isso como um empecilho, né? Não importa a dedicação que essa mulher tenha no ambiente, seja ela, né, enfim, muito superior a de um homem que está executando a mesma função. Isso não Sim, importa. nível de inteligência, sabedoria, enfim, o que for. Não importa, é mulher. E aí você tem a mulher exausta, né? E a mulher culpada sempre, porque ela tem aquela jornada tripla, né? Ela trabalha, ela chega em casa, ela precisa cuidar da casa, ela tem filho para cuidar. E aí a gente sabe que tem, né? Que é muito assim, o cara, ele trabalhou o dia todo. Ele chegou em casa, ele vai fazer o quê? Ele vai jogar um videogame, ele vai assistir TV, né? Ele vai relaxar, porque ele trabalhou o dia todo. E a mulher faz o quê? A mulher vai para a cozinha fazer a comida, a mulher vai limpar a casa, a mulher vai fazer a tarefa de casa com o filho. Ainda bem que hoje em dia eu acho que esse cenário ele tem diminuído nas famílias, mas a gente sabe que ainda tem muitas famílias que passam, né? É. Talvez você, agora que estiver ouvindo, você consegue pensar em alguém que vive essa situação, né? É muito triste. Pesquisando aqui sobre um ponto específico que eu ia falar, mas o meu vai se tornar repetitivo, porque é a mesma coisa nas relações. Eu acho que também por viver muito isso, as mulheres, assim, a gente vê a batalha, a luta que é, e fica aquela coisa, não, é por mérito. Não, não é mérito, não. Seja homem que você será promovido. Tudo bem? É isso. Então, assim, é uma revolta grande, assim, a desigualdade, a questão dos salários, a diferença. Ainda há um caminhar, né? Acho que ainda tem muita coisa a ser esclarecida e posta, assim, a ser conversada, mas eu acho que para mim também um ponto que precisa muito ser revisto é a questão das relações dessa mulher nas relações de trabalho, nesse tratamento de empresa, quando você fala também de processo seletivo, de promoções, aí a coisa fica um pouco mais diferente. E é sempre aquele olhar de, parece que a mulher ela nunca é capaz de conseguir fazer suas tarefas. Ah, não, promove fulano porque ele tem mais capacidade. E a mulher tá lá, pleníssima, ela se preparou para essa vaga, mas ainda assim não vai entrar. Obviamente que a gente está trazendo aqui questões, né, que a gente está falando no geral, enfim, situações que acontecem, né, mas quando a gente fala, por exemplo, dessa coisa que a Alane falou, né, de trabalho, às vezes o homem, ele consegue chegar mais longe porque ele consegue se comunicar, a mulher tem várias barreiras, né, porque, infelizmente, muitas mulheres criam essas barreiras por experiências que passaram. Então, o homem chega lá e já se enturma e já vira amigo do chefe, mas aí você fica com medo. Cara, se eu chegar pro meu chefe e eu agir da mesma maneira, será que ele não vai achar que eu tô dando em cima dele? Será que ele não vai achar que eu tô com segundas intenções? A gente fica com esse medo, né? De ser simpática. Então, se eu for simpática e ele achar que é outra coisa. Mas aí, se eu for chata, eu vou ser chata, vou ser fechada. Ai, como é emburrada. Não dá nem um bom dia. Então, assim, é muito difícil. Realmente é muito difícil. No geral, são muitas limitações, querendo ou não, ainda para a mulher, né? Não, tem vários medos, né? Tem uma coisa que eu vi, né? Que eu fiquei depois pensando muito sobre isso. Já faz um bom tempo, mas era uma pergunta, né? O que você faria se não tivesse nenhum homem ao redor? Tipo assim, hoje é um dia sem homem. Os homens, eles sumiram, eles vão aparecer só amanhã. O que você faria? Assim, sabe? Quais coisas você conseguiria fazer sem medo, sem se limitar? Porque parece que, talvez se você for um homem que estiver ouvindo, às vezes parece que é bobo, parece que é pequeno, mas não é. Mas não é. Não é. Às vezes são pequenas coisas de, nossa, eu sairia de casa com essa roupa que eu me sinto mais confortável, é mais gostosinha de usar, mas às vezes eu fico com medo porque mostra o meu corpo de um jeito tal. Andaria na rua, cara, andaria na rua sozinha, à noite. Eu tenho muito medo de andar na rua sozinha à noite. Eu não tenho essa coragem. Meu marido tem medo nenhum, ele anda de boa. Ele não tem o medo que eu tenho, né? Pois é. Nosso desejo é não ter, né? Mas Eu tô com a palavra luta muito fixa na minha cabeça. Eu acho que é a luta da gente
ainda tem muitas coisas para acontecer, né? Eu tenho meio que essa amargorinha com questão de emprego, mas é de outras coisas também. A questão da roupa, a questão de você não andar sozinha à noite, como Milena trouxe. E tem tantas outras questões que, se fosse para a gente listar aqui, o episódio ia acabar amanhã. Pequenas coisas que a gente observa e que muitas vezes, não, tudo bem, vamos passar. Esquece, não vamos. É melhor ficar calado para não causar uma situação aqui. De certa forma, a gente vê que existem diferenças e é um pouco. É outra coisa, é outro mundo, é outra realidade. E muitas vezes a gente percebe que alguns homens ainda não chegaram nesse lugar de se perceber nisso, né? A luta também, e eu oro para que um dia isso também possa ocorrer. Esses homens compreenderem, entenderem, caramba, realmente eu fui desnecessário, realmente a coisa é por outro ângulo, mas a questão, para concluir mesmo, é a questão da ignorância de muitas vezes não conhecer, né, de não compreender, de não entender. Muitas vezes a criação vem muito disso. Às vezes você é criado num lar, né? A gente tem um exemplo de Léo Santana, que ele falou no podcast, falando sobre a questão do machismo, que ele era muito. Pela criação com o pai dele, ele veio desmistificar isso, depois que foi entender mais sobre o assunto, em terapia também. Então, assim, conhecimento, eu acho que assim, é a base assim, de tudo. Auxilia. E tá faltando um pouco aí para a sociedade das gatas. É verdade. Mas aí quem cria os meninos e as meninas, né, precisa ter essa atenção, né, do que quer passar para as futuras gerações, né, os ensinamentos, né, enfim, de ensinar o menino desde cedo, né, a respeitar, enfim, todos esses aspectos, né, que são importantes ali para você educar um ser humano, né? Às vezes a gente sabe que tem muitas pessoas que pecam, né? Que educam o filho de uma maneira e a filha de outra. Né? O filho tem uma liberdade, a filha não pode ter, porque é menina. Então, a gente precisa trabalhar também nesses aspectos, né? Eu acho que o importante, assim, eu acho que o principal da gente fazer esse episódio é para entender o sentido dessa comemoração, né? Desse Dia Internacional da Mulher, desse 8 de março, porque é isso. Muitas vezes a gente vê coisas falando sobre a feminilidade. Ai, você que é feminina. Ai, é dia da mulher e você ganha uma lixinha de unha. Aí você ganha um esmalte. E tá tudo bem, ótimo. Importante ter lixa de unha, né? A gente andar com a lixinha ali, às vezes precisa. Mas o sentido real, qual é? É importante a gente saber. É importante a gente saber por que esse dia existe, né? Frisar nessa importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos. Não é só sobre o chocolate, sobre ser meiga, ser doce, amorosa. Você pode ser também. Nós podemos ser tudo que a gente quiser e que a gente puder, enfim, ser. Mas não é só sobre isso. É sobre a luta, é sobre entender que a gente precisa continuar sempre fortalecendo os nossos direitos e buscando conquistar muitos outros que ainda nos faltam, né? Entendendo o nosso lugar na sociedade, entendendo também aonde a gente quer chegar. Né? E aí a gente fala sobre vários aspectos, né? Que talvez acho que renda outro episódio também, né? Sobre essa questão de sororidade, rivalidade feminina. Então a gente entra em vários outros aspectos. Mas o importante mesmo é entender essa data, que é nossa. Então vamos nos unir, comemorá-la. Né? Merecemos comemorar nossas vitórias e nos preparar para as próximas batalhas. Ainda tem muitas pela frente. Então, vamos descobrir o que temos de bom essa semana para levar na viagem. Para levar na viagem, esse momento em que indicamos filmes, séries, livros, podcasts, novelas, personalidades da mídia, Instagrams. Tudo. E aí? Passaram o dia aí procurando? Não. Uma boa indicação. Pensei agora Oi? na minha. Diga.
Eu não tinha pensado, mas aí eu fui pensar, né, em alguma coisa que pudesse fazer sentido, né, com esse nosso tema, né? E aí eu pensei no filme Histórias Cruzadas, que fala sobre mulheres se unindo, né, para lutar contra, enfim, o racismo, e a gente fala sobre posições diferentes de mulheres brancas e negras numa sociedade. É um filme muito bom, muito importante. Acho que todo mundo precisa ver esse filme, né? Ele é Então, era essa indicação de Histórias Cruzadas. E a outra indicação é de Valente, que é um desenho da Disney, mas que também fala sobre essa questão de o papel da mulher na sociedade, né? Enfim, qual o papel que a Merida precisava exercer e ela não queria, e as divergências dela com a mãe, né? Enfim, a visão da mãe sobre esse papel da mulher e a visão da Merida. muito bom. Não sabia disso. Histórias Cruzadas está na Star Plus e Valente está na Disney Plus. Vai virar uma coisa só em algum momento, não sei quando, mas enfim, essa fusão aí tá acontecendo. Nossa, faz poucos meses que eu assisti de novo Histórias Cruzadas. É muito bom. Muito, muito bom. Eu vou indicar. Nossa, eu não tenho nem essa indicação aí. Por mim, eu dava retweet, sabe? Mas, então eu indicarei também Histórias Cruzadas. Não, mas essa aí é muito especial. Acho que realmente, tipo assim, vale muito tempo. Esse é de Milena. Vamos dar um retweet. Você assiste o de Milena, você vai assistir esse outro aqui, que eu vou indicar também. Que está no Prime Video, se chama As Flores Perdidas de Alice. Acho que é Hunter. Nunca consigo dizer o sobrenome de Alice. As Flores Perdidas De Alice. Pode botar assim que já aparece. de Alice. Nunca ouvi falar A desse filme. história, nossa amiga, é maravilhosa. Assim, não tem como. Você começa e você não para. Porque é uma mistura de mistério e drama, sabe? Ah, é uma série? É uma minissérie. Já acabou, já, não vai ter mais. Mas é meio que uma minissérie. Não vai ter mais. Vai passar a história de Alice, né? Que depois que ela perde os pais em um incêndio, quando era mais nova, com 9 anos, ela é criada pela avó, a Júnia, em uma fazenda de flores. E aí, anos depois, uma traição desenterrada faz com que a Alice seja forçada a enfrentar o seu passado. Coitada Assim, da Alice. menina. Ela passou por várias coisas na vida dela, né? Já dizia a Bela Rodrigues, né? Uma fofocaiada, é um mistério, é um drama, é uma mistura de tudo, assim. É aquela coisa, prepara a pipoca, prepara as lágrimas, porque é bem pesado. É bem pesado, esse aqui é bem pesado mesmo. Já vai um alerta aí de gatilhos e tudo mais. Mas assim, eu assisti. Fiquei vários dias depois sem assistir mais nada, né? Mas valeu muito a pena, porque a história é muito bem contada, sabe? E ela é baseada num livro também. Com o mesmo nome, tá? Essa aí é a indicação. Tudo. Eu sei, Alane. Ficou por último aí. Eu As vou últimas serão as indicar primeiras. o livro da Marcela Ceribelli, que é a CEO do blog, acho que é blog da Óbvios. Eu sei que eu acompanho ela no Spotify, no podcast dela. E o livro dela se chama A Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Está disponível para vender no Prime Video. E nesse livro ela discorre falando exatamente sobre essa mulher exausta que a gente já vinha trazido, né? É da Amazon, né? A Amazon, tá na Amazon Prime. O nome do livro é Aurora, o Despertar da Mulher Exausta. Está disponível lá, é um livro que ela discorre sobre exatamente a vida dessa mulher exausta, né, que tem que dar de conta das tarefas, acordar preocupada com as tarefas do dia, otimizar, ir ao trabalho, ouvindo notícias e respondendo e-mails, almoçar correndo para ganhar tempo. Ela fala de uma forma muito leve e tudo isso sendo linda, bem-sucedida, gentil e sorridente. Então, assim... É um aprendizado. É um aprendizado. Ela faz muito bem com esse dia de reflexão, que é o Dia da Mulher. Muito bom. Adorei a indicação, vou dar uma olhadinha. Já dá uma olhadinha. A Marcela Ceribelli é tudo. Já salvei aqui no Goodreads.
Não, e a Alane bem representando a mulher exausta mesmo, né? Ela bem assim, ai, gente, tá de noite, entendeu? Ainda nem jantei, não sei o que é, alguma coisa da Amazon. E é isso. Prime Video pra comprar. Prime Video. Tá no Prime Video, tá na Amazon Prime. É tudo da Prime. Vai lá, dá uma olhada que tá lá. Tá lá, entendeu? É da Amazon. Despertar da mulher exausta, exatamente isso. Pois é, aí eu represento a mulher exausta. E você, querida mulher, ou homem, ou enfim, que você se identificar. Menina. Nos sigam, menino. Nos sigam no Instagram, Transite Podcast. Deixe seu comentário sobre o episódio, por favor, na arte do nosso episódio. Faz tempo que eu não falo isso, né? Não falo que ninguém comenta. Esse povo falso. Toda semana tá lá, escutando a gente e não tem coragem de abrir o Instagram para dar um like na nossa imagem. Pensa que eu não vejo. Nós estamos disponíveis e revoltadas nas plataformas de áudio e também no YouTube. Nos siga na sua plataforma favorita. Todas as nossas indicações estão na descrição do episódio. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Até a próxima viagem. Feliz Dia da Mulher. Girl Power. Girl Power, olha só, que eu ia falar Girl Power. Olha só. Girl Power. Eu tô péssimo hoje, meu Deus do céu. Calma, eu falo. Ela tá exausta, gente. Ela tá exausta. Vamos, galera, mulheres. Até aqui. Vamos, galera, mulheres. Obrigada a você. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Até a próxima viagem. Feliz dia para vocês, meninas. Feliz dia, amores. Beijo. Vamos, galera, mulheres.